Bem, amigos, estamos aqui de volta com Gestão de Verdade, hoje trazendo uma celebridade da psicologia e teologia que vai se apresentar para vocês. É uma pessoa muito importante na minha vida porque promoveu uma mudança muito grande dentro daquilo que eu acredito, daquilo que eu penso, em lidar com com as nossas sombras, né? Então eu trago para vocês José Raimundo Gomes. JR, conta para todo mundo quem é você, se apresenta. Meu nome é José Raimundo Gomes, eu sou psicólogo clínico, estudei teologia na PUC, sou avô da Fernanda e do Joaquim. Isso é um motivo de grande orgulho para mim. Estamos aqui para conversar, quero agradecer o convite aqui do Dr. Rafael Albergarias e do programa para vir conversar um pouco sobre sucesso. Sucesso. Essa é uma boa pergunta. O que é sucesso? Você que atende tanta gente há tantos anos atuando e você conta pra gente alguns casos, como é que você vê essa relação das pessoas com sucesso? Define pra gente sucesso. Meu querido, eu vou pedir permissão para me deixar entusiasmar pela experiência do self, porque é ele que me diz, não sou eu que digo, é ele que me diz o que é o sucesso. Quando eu me vejo, quando eu vejo as pessoas, quando eu vejo o mundo, quando eu contemplo as estrelas, quando eu olho para o universo, eu digo assim: o cara que pensou isso, o cara que planejou isso, o cara que teve a intenção dentro do coração dele de criar isso, o cara que desejou ardentemente organizar o universo tal como está organizado, é um sucesso. E eu sou filho desta energia inicial que é um sucesso. Eu não posso deixar de ser um sucesso. Então, para mim, a fonte de onde brota a experiência do sucesso, que é uma fonte de autodescoberta, se eu me descubro, eu descubro que eu sou um sucesso e que eu sou filho de um sucesso, que eu sou filho de uma intenção e de um planejamento. Alguém pensou. E se a gente vai para a narrativa do Gênesis, que diz que Deus pairava sobre o universo sem forma, e de uma hora para outra, e nós não sabemos dizer por quê, ele pensou, o poder do pensamento. Ele pensou: eu quero que as coisas passem a existir do jeito que eu quero que elas existam. Eu quero. Então ele pensou. Do nada, ele tirou o ser. E o que é do nada tirar o ser? Este nada que está em mim, este nada que está em você, este nada que está disponível para todas as pessoas que existem no mundo. O nada, portanto, dentro dele contém todas as nossas possibilidades. Alguns estudiosos do sucesso chamam de substância amorfa. Carl Jung chamou de arquétipo. Mas é este nada, esta escuridão, que fez com que um pensamento, que é um desejo, é preciso conectar o grande desejo que há dentro de nós. Nós não nascemos para não dar certo. A patologia psiquiátrica e psicológica, ela é muito clara quando nós conseguimos enxergar a origem e o sucesso de onde todos nós derivamos. Ela é um fracasso de um sucesso que a pessoa ainda não conseguiu alcançar. E ela não conseguiu alcançar porque ela não sabe ainda quem ela é. Porque os traumas da vida, eventualmente, os pensamentos limitantes da vida, da sociedade, e aí importa muito também o que a religião fez em termos de considerar o sucesso, principalmente o sucesso financeiro, como alguma coisa pecaminosa que não deve ser desejada. Ele contribuiu enormemente para uma noção equivocada que o ser humano teve da sua espiritualidade. A espiritualidade, para mim, é uma conexão com a realidade de tudo aquilo que nós podemos desenvolver na nossa vida. Tanto faz o que é esta coisa.
O homem humilde que quer se tornar um místico, ele vai para o deserto porque ele quer ser um sucesso na proposta que ele tem, o que ele recebeu para ele mesmo. O homem que foca nos objetivos da vida material, que tem sua nobreza, e cria, então, objetos, cria formas, imagina cenários e é capaz de realizá-los porque ele quer alcançar o sucesso, também isso é nobre. Todos os nossos propósitos, se brotarem do nosso coração, seja a experiência mais humilde. O indivíduo quer morar numa cela, em meditação, em oração constante. Ele não pode ser um fracasso, porque senão ele não é um místico de verdade. Ele não pode estar triste, porque senão ele não encontrou o propósito dele. Ele pode ter momentos, ter atravessado dificuldades, como o cara que se propõe também a se tornar milionário, também atravessará dificuldades. Eventualmente vai escorregar, mas vai encontrar forças através do aprendizado para se levantar, né, e criar a partir dos erros que foram cometidos. Ele fica mais afinado ao sucesso original, à substância original, que é toda ela autointeligente. Essa substância original é autointeligente. Ela tem verdadeiramente uma intenção. Então, para mim, o sucesso deriva de uma proposta de autoconhecimento. E o autoconhecimento, ele é muito rico em suas possibilidades de entrega para o ego humano. Ele pode atravessar desde o interesse a ficar horas em jejum, horas em oração, até o levantar 5 horas da manhã, né, colocar a mochila nas costas e ir na direção do trabalho, daquilo que o indivíduo quer realizar, com um propósito que ele estabeleceu para ele. Assim como Deus teve aquele propósito de um dia para o outro. Porque se Deus é eterno, ele existia mesmo antes de ter criado o universo e a Terra. E a Terra. E quando ele criou a Terra, lá no 6º dia, o cara olhou no entorno e falou assim, está faltando alguma coisa aqui no meu planejamento. É como se ele tivesse consultado a ele mesmo. Deus consulta a sua própria autoconsciência. E diz assim, eu já sei o que é. Está faltando alguém aqui. Alguém. Essa terra linda que eu acabei de criar precisa ter alguém para pensá-la e continuar realizando o meu plano. Porque agora eu já estou no 7º dia e eu quero descansar. Tenho que descansar no 7º dia, nós não podemos esquecer disso. Que é o nosso entretenimento, o nosso lazer. Então ele nos criou, homem, não no sentido do macho biológico, viril. Não, homem é uma palavra que vem do latim humus, que significa terra fértil. Então homem é o varão e a mulher. São homens, no sentido original, etimológico da palavra. Nascemos da terra fértil, não é da terra que não é fértil, improdutiva. Essa terra também é um sucesso, porque ela nos fez e nós passamos a existir a partir dela. E o Senhor fez uma coisa maravilhosa. O Senhor, o self, Deus, essa energia, esse algo que escapa completamente à nossa compreensão. Esse algo que nos atravessa, que está dentro de nós, que está fora de nós e que está em todo lugar. Uma ubiquidade cósmica. Este algo, que nós não sabemos direito o que é, e damos o nome precário de Deus, né? Este algo percebeu que nós precisávamos de vida e inoculou através das nossas narinas, eventualmente através dos nossos ouvidos, em outra tradição, aquilo que ele próprio era, um sopro. Ele era um sopro. O sopro de Deus pairava sobre o abismo, diz o texto de Gênesis. O sopro, a palavra ruá, em aramaico, que é feminino, inclusive. A gente diz o espírito, mas originalmente é a espírito, no feminino. Ele foi lá e soprou. Soprou e a gente se mexeu.
quando aquele sopro entrou nas nossas narinas ou nos nossos ouvidos, nós abrigamos aquele sopro. Então, nós temos muito de divino dentro de nós. E nós somos co-criadores desse Criador absoluto, que tradicionalmente nós chamamos de Deus. Então, resumindo, para mim, o sucesso é essa descoberta. De posse dessa descoberta, eu escolho o que eu quero fazer. Eu posso me tornar a pessoa mais humilde do mundo, distribuir meus bens aos pobres e viver como um monge destituído de tudo e sou um sucesso, ou eu posso ser bilionário e me sentir completamente ligado a esse sopro. Eu escolho qual é o meu sucesso se eu sei quem eu sou. Se eu me conectei, melhorando essa frase, se eu sei quem eu sou, se eu me conectei com aquele arquétipo central que quer que eu realize o meu propósito, para que eu chegue no final da minha vida e diga, meu Deus, como foi bom, como tudo foi bom. Esse sentido de realização final, porque nós conheceremos um fim, todos nós, né? Dentro da mandala desses significados, né? Gera felicidade. E não é tanto pelos bilhões que se acumulou, nem tanto pela única roupa que se veste. É porque se fez o que se tinha que fazer. Só por isso. Olhando para o lado profissional do que você acabou de trazer, desse sopro, dessa instrumentalização de se reconectar, né, inclusive com a etimologia da própria palavra do religare, né? Como é que você vê hoje a relação das pessoas com o trabalho, né? A gente vai trabalhar talvez a questão pessoal e a questão de trabalho. Como é que você vê o sucesso? Vamos primeiro separar a relação delas com o trabalho, com aquilo que elas deveriam entregar, e como é que você enxerga essa relação de trabalho, e depois a gente trabalha a parte pessoal, que é um grande ponto que eu vejo hoje, pelo menos na minha observação, e você, como psicólogo clínico, enfim, tem uma experiência gigantesca nesse assunto. Aonde que as pessoas se perderam no meio desse processo? Eu acho que, de fato, de algum modo se pode dizer que as pessoas se perderam, né? E aí nós temos que verdadeiramente dar importância à grande descoberta de Freud, que percebeu que os recalques, os traumas, as repressões, a dor, o abandono, quando não são superados através de uma experiência interna, elas tendem a empurrar um indivíduo a repetir a cena traumática por toda uma vida. Então, a pessoa trabalha porque tem que trabalhar, porque precisa ganhar dinheiro para sustentar a casa, pagar as suas despesas. Essa pessoa talvez tenha problemas de angústia, talvez tenha problemas de ansiedade, embora toda essa gama de sofrimentos não tenha tempo na vida dela, ela própria não tenha tempo para olhar de perto o que tudo aquilo significa, né? Eu não estou me referindo só às pessoas carentes economicamente, né? Tem muitas pessoas que não são carentes economicamente, vão tristes para o seu trabalho, mas não vão felizes realizar a tarefa que precisam realizar. Elas estão presas em algum lugar delas próprias que não conseguem, por algum motivo, identificar, né? E também não conseguem fazer a experiência de abandonar o conhecido, que pode ser uma neurose. Não é tão simples abandonar uma neurose, mesmo que eu diga que eu adoraria que aquilo se resolvesse na minha vida. Não é tão simples assim. Então, eu penso que a humanidade vai acordar no futuro. Ricos e pobres vão acordar. Muitos ricos já estão acordados
e eles se dão conta de que a fortuna que eles construíram através do trabalho, da inventividade, portanto, colaboraram enormemente para a felicidade e o bem-estar, pode ser compartilhada com as pessoas. Mas eles podem distribuir dinheiro, mas não podem distribuir consciência. Eles não podem distribuir consciência, porque consciência não se distribui. Então é preciso que cada pessoa tenha responsabilidade pelo seu próprio acordar. É preciso que cada pessoa que experimente sofrimento e dor entenda que são ofertas da vida para acordar, para despertar, que esse não é o destino delas, não é o destino último delas. São momentos de travessia. Então, da mesma forma que bilionários distribuem a riqueza deles, deixam para fundações, aplicam em programas de pesquisa sobre doenças graves, né? Às vezes nem fazem mais questão de morar em casas cinematográficas, moram em casas simples, se vestem com roupas simples, não ostentam também, coisa alguma. Da mesma forma, eu penso que... Porque acordaram. Tiveram tudo através do trabalho, despertaram e perceberam que esse tudo, a gente pôde ver isso, por exemplo, na fala final do Steve Jobs. Pode ter uma casa linda, mas isso não quer dizer que você tem um lar. Você pode ter dinheiro para contratar qualquer médico, isso não quer dizer saúde para você. Então, o cara percebeu ali na iminência da vida e da morte. Porque essas experiências são experiências limítrofes. É na linha da vida e da morte que o cara percebe o verdadeiro sentido de estar aqui. Por isso eu acho que a meditação sobre a morte é muito importante. Não para a gente ficar triste, mas para a gente aprender a viver cada vez melhor. Então eu penso que os pobres também vão acordar, né? Eles vão perceber que o trabalho deles é importante e que eles têm capacidade de inventividade. Muitos tiveram, muitos saíram da pobreza e foram para a riqueza, foram para o sucesso profissional, porque tiveram uma ideia e levaram adiante a ideia. Recentemente eu vi um garoto aqui na Barra da Tijuca falando inglês, francês, alemão, com os turistas e vendendo salgadinhos. Ele aprendeu aquilo. E tem a menina que me serve aqui na padaria, fala francês. Fala direitinho. E ela aprende no Google. Porque o Google é uma ferramenta de grande humanidade. A pessoa que inventou aquilo, o tradutor, tem grande humanidade, colaborou enormemente para a convivência, para o diálogo, para as trocas, para o aprendizado. Então, acho que trabalhar é verdadeiramente um ato sagrado. E se a gente descobre que trabalhar carrega consigo essa sacralidade, não importa verdadeiramente quanto você ganha, porque sua irritação não vai mudar o valor do seu salário no final do mês. Okay? Importa que é preciso descobrir o quanto a felicidade é um ótimo negócio. Como é que você enxerga as pessoas hoje, dentro do aquilo que eu conheço, né? Eu vejo uma busca incessante pelo sucesso no trabalho, e foi criado talvez o maior mal da humanidade, né, que foi amplificado pela pandemia, que é a lógica da comparação pelas redes sociais. E você falou agora de ferramentas poderosíssimas como o Google, como a inteligência artificial, ChatGPT e outras ferramentas que elas aceleram muito a nossa entrega com o trabalho, né? Eu particularmente tenho uma relação com o trabalho onde a minha função é entregar ao todo, chamamos de universo, Deus ou o nome que for, através do dom que eu tenho, né, da fala, de levar para as pessoas conhecimento, né, ajudá-las a desenvolver sua consciência. Em que ponto da história você enxerga que alguém que está perdido pode procurar terapia, pode procurar um momento de se reconstruir ou de se reconectar a si mesmo? Eu acho importante, e eu identifiquei duas questões aí que eu suponho terem grande importância. A primeira, as redes sociais.
e as comparações que frequentemente nós vemos e o exibicionismo grandioso típico das redes sociais, né? Eu tenho uma interpretação amorosa para esse exibicionismo. Eu digo que ninguém pode ser filho de Deus e não se sentir vaidoso. E se eu sou filho dessa eternidade, eu realmente me sinto orgulhoso de ser. Então, eu acho que esse é o primeiro degrau da escada. Se a gente pensar que o processo de desenvolvimento são degraus, né, em que a gente vai subindo, escorrega, cai, volta às vezes lá para o platô. Ela vai ter que fazer um esforço para chegar no primeiro degrau. Todos os grandes homens, né, conheceram derrotas. Nenhum deles foi direto ao sucesso. Acompanhe um cara que faz essas entrevistas, né, nos Estados Unidos. Ele vê homens bilionários, vai lá, e a primeira pergunta que ele faz é assim: você já, né, perdeu tudo alguma vez? Geralmente o entrevistado ri, acha graça da pergunta, assim, claro que sim. Mas eles têm alguma coisa que nós precisamos ter, que é viver o luto e, no interior desse luto, descobrir o aprendizado necessário para reiniciar tudo de novo. Então, quando eu vejo, por exemplo, nas redes sociais as comparações, eu vejo como um degrau importante rumo a essa escalada do sucesso. Por mais que haja um conteúdo narcísico ali, marcante demais, né? Um ar de superioridade, né? E um desejo de que todos que estejam contemplando experimentem inveja, né? E fantasiem o mundo daquela pessoa como um mundo perfeito, a realização de um ego ideal. Mas eu acho a inveja também uma ferramenta bem-humorada que Deus criou, porque elas podem verdadeiramente acabar com a vida da gente, mas ela pode fazer com que a gente faça algo melhor do que o nosso objeto invejoso, o invejado, fez. E assim nós vamos crescendo, nos desenvolvendo. Então, se uma determinada marca viu outro carro melhor e mais barato, ele sente inveja e exige dos engenheiros que façam um carro melhor do que aquele com preço ainda mais substancial. Então, a inveja é usada de uma maneira absolutamente produtiva para o nosso desenvolvimento. Mas ela é perigosa. Mas quando é que ela é perigosa? Essa é a grande pergunta. Ela é perigosa quando ela não produz trabalho. Genial. E isso é extraordinário perceber. Quando a inveja me paralisa, quando eu quero ser só o objeto da inveja, e essa fome, essa sede de toda hora conquistar alguma coisa, exibir alguma coisa, só para ser objeto de inveja, e essa inveja nunca é traduzida, né, em trabalho, ela destrói o próprio invejoso. Ela é uma força de destruição poderosa, como o átomo, que me dá vida, que te dá vida, que dá vida a tudo que está aqui, mas se habilidosamente manipulado para produzir uma bomba, nos destrói. O que nos dá vida, nos destrói também. Então, temos que pedir a Deus, né, sabedoria, para que as nossas explosões sejam explosões que produzam coisas boas. E se eu pensar no Big Bang, que é uma teoria de um padre, inclusive, não é de nenhum astrofísico, não, era de um homem que celebrava uma missa, que oferecia a comunhão, que se inclinava diante de uma força toda poderosa. Esse cara escreveu essa teoria, que é a teoria mais aceita por todos os cientistas, crentes ou ateus. Então foi uma explosão? Foi. Uma explosão de vida. E que a gente pode ouvir o barulho até hoje dessa explosão. A vida continua se expandindo, porque o universo continua se expandindo. Então, quando o Gênesis diz que havia trevas, eu também vejo aquela trevas como aquela parte
dos pensamentos que não foram pensados ainda por mim e por você e pelas pessoas. É infinita a possibilidade de criatividade humana. Se nós voltássemos aqui à Terra há 2000 anos e pudéssemos nos ver nessa conversa aqui, meu Deus, quão precário era. Tudo aquilo, o que é aquilo ali? O que é isso aí? Isso é um microfone. O quê? Um microfone. Então, nós olharíamos para toda essa cena como nós olhamos para a Idade Média. Porque os pensamentos que se escondem na escuridão da nossa mente puderam ser recebidos por pessoas que suportaram pensar estes pensamentos e transformaram estes pensamentos em ferramentas de trabalho e ofertaram ao mundo que se desenvolveu ainda mais. Outro dia eu coloquei aquele Apple alguma coisa, Vision. Aquele óculos da Apple. Da Apple. Eu fiquei impressionado. Nunca usei. Enquanto eu estava vendo, aumentando só as coisas assim na mão, assim, ok, era interessante aquilo ali, uma tela gigante, mas quando eu mudei para um show de música, eu levei realmente um susto. Porque eu estava no palco com as pessoas. Eu podia ver a marca da guitarra, do cabo da guitarra que era no chão. Eu podia ver o cara passar bem aqui na minha frente e eu acompanhando aqui, assim, com os meus olhos. Eu fiquei realmente impactado com aquilo. E aquilo ainda é precário, porque é gigante, ainda tem uma bateria que eu coloco no bolso, aquilo é pré-histórico. Para o que vai daqui a pouco aparecer e que nós vamos assistir de alguma maneira. Aquilo ali são sonhos transformados em matéria. Nada que exista, este microfone, ele foi imaginado, ele foi pensado primeiro. E depois a pessoa que pensou teve que construir máquinas para dar formato a cada uma dessas peças. Mas ele foi um sonho. Ele não apareceu do nada. Ou se eu tomar o nada como tudo, então eu poderia dizer, ele apareceu do nada. Porque no nada estão todas as formas. E é por isso que um livro de sucesso chama de substância amorfa ou disforme. Porque, como não tem uma forma perceptível à nossa consciência, tem em si todas as formas da onde eu posso extrair qualquer uma delas e usar para o desenvolvimento da humanidade. Em última instância, eu acho que o que a gente está fazendo aqui é nos ajudando uns aos outros e ajudando o mundo a se tornar verdadeiramente aquilo que ele é por vocação. Um lugar legal. Terra é um planeta lindo. Interessante que você está trazendo. Você acabou de escrever o que a gente faz na nossa associação, né? Que é a gestão da projeção. É como é que eu pego uma ideia e transformo ela em realidade. Como é que eu uso ciência para pegar algo que foi imaginado, cá esses recursos, conseguir capturar tudo aquilo que tem disponível no nosso meio para a gente conseguir gerar esse resultado. Quando a gente fala dessa relação de trabalho, como você bem falou, e desses recursos disponíveis, onde você entra com um equilíbrio entre o trabalho e essa geração para o todo e eu poder, de alguma maneira, trazer, né, para a minha realidade um benefício de desenvolvimento, e dentro do meu lar, como é que funciona esse equilíbrio trabalho-casa? Como é que você vê isso dentro da tua lógica, do teu espaço amostral de terapia gigantesco, onde as pessoas, de alguma maneira, elas parecem estar derivando, né, sem uma direção clara sobre o desenvolvimento do seu próprio lar e qual o impacto do desenvolvimento do seu lar no seu trabalho e naquilo que ela gera para o mundo? Eu acho essa pergunta excelente, Rafael, porque o que eu observo muitas vezes é que o trabalho é uma coisa, a vida da pessoa é outra coisa, a vida em família ainda é outra coisa. O trabalho parece alguma coisa que a gente faz fora de nossa vida. Aí eu gosto de Jung, que diz assim, quem vê a minha obra me conhece, porque minha obra e a minha vida são a mesma coisa. Meu trabalho e a minha vida é a mesma coisa.
Então, o trabalho é alguma coisa que precisa, se for vivenciado no plano da criatividade, do desenvolvimento, né, com as ferramentas necessárias para que se realize no concreto aquilo que é sonho, isso é naturalmente compartilhado na experiência de família. E todos participam do processo. E todos querem saber e perguntam. A minha neta, às vezes, gosta de ficar muito comigo e fala assim: vovô, você vai atender hoje? Assim, vou atender hoje. Assim, que horas? Vou atender de 10 às 11. E depois? Depois eu estou livre. Você pode brincar comigo um pouquinho? Não posso. O meu trabalho entra na mandala da experiência de rotina e de férias da vida dela. Não é alguma coisa que é olhado como distante, né? Ou falado de uma maneira cautelosa. Não. Faz parte do brincar também, do lúdico, da experiência de estar junto. Ela sabe que eu estou ali, ela está brincando aqui e está me esperando para a gente voltar a brincar. E ela pode me perguntar: e que horas você vai voltar? Vou voltar. Exato. Mas antes disso a gente vai almoçar juntos. Como o trabalho se tornou uma coisa pesada para a maioria das pessoas, e tem uma referência a isso também no Gênesis, quando a transgressão é cometida, né? Então Javé aparece aos nossos pais primordiais e diz que daqui para frente vocês vão ganhar a vida com o suor do rosto de vocês. A leitura que se fez dessa passagem, e por que eu cito esses livros? Porque eles que fizeram a cabeça da consciência ocidental. Nós estamos impregnados disso, sabendo ou não sabendo. Nós estamos impregnados disso. Agora, eu acho que a interpretação foi equivocada, porque aquilo não foi o castigo, a menos que Deus tenha senso de humor. Ele transforma em benevolência castigo, só para ver se a gente tem inteligência suficiente para dizer: isso é uma brincadeira que você está fazendo com a gente. Porque Deus tem senso de humor. Porque não foi um castigo. Ele nos tirou, né, do mundo da inconsciência total. Pai, perdoai porque eles não sabem o que fazem. Perdoai porque eles não sabem o que fazem, eles não sabem. Eles estão inconscientes. Nós viemos desse platô de inconsciência. O acordar para o mundo é experienciado através de uma ruptura de percepções, onde cai sobre a minha vida a responsabilidade que eu tenho sobre a minha vida. Eu realizo a minha vida. Por isso não tem mais lugar para se vitimar, de modo algum. Ninguém é vítima de coisa alguma. Se a pessoa assume a responsabilidade sobre o seu destino, ela está em harmonia com aquilo que o destino oferece para ela. Ela descobriu uma riqueza preciosa, ela descobriu uma pedra preciosa que alimenta a vida dela. Ela não se orienta mais pelo coletivo, ela se orienta por essa descoberta que ela fez e que separa ela desse coletivo. E ao invés de se sentir angustiada, ela se sente responsabilizada, porque agora ela quer levar também uma palavra que tem alguma chance de fazer quem a ouve acordar. Por isso, a riqueza maior é aquela em que eu recebo, mas aquela que eu passo adiante também. Eu preciso dar o que eu descobri. Não posso guardar para mim, porque senão amarga, amarela, fica pesado, se torna veneno. Então, o que eu recebo, eu preciso dar. Eu preciso entregar. Dai de graça o que recebeste de graça, diz o Rabi Jesus. E o que eu recebi de graça? Tudo. Tudo o que eu quiser. Tudo o que eu quiser, eu posso. E se eu descubro, quando me harmonizo com essa superinteligência que me entrega as ferramentas, e eu cumpro o protocolo de disciplina necessário, então eu recebo o presente.
Então, quando fomos expulsos do paraíso, fomos expulsos da preguiça, da procrastinação. Procrastinação é um horror. A procrastinação ela é inversa ao plano da criação. Ela é a negentropia, ela é a energia escura que não quer sair daquela escuridão para se tornar pensamento. Porque tem um contraponto de tudo isso, nós sabemos. É Cristo e anticristo. E anticristo só existe porque existe Cristo. Uma oposição, é Eros e Thanatos, dentro da nossa mente. Nós temos que lidar com essas forças impessoais que habitam a nossa mente e fazer dessa luta épica, construir a partir delas as ferramentas para o nosso sucesso, entregando para o mundo aquilo que a gente viu e ajudando as pessoas através de seminários, através de exercícios, né? Através de consultorias, né? Entregando para o mundo, né? Aqueles insights que foram oferecidos a nós porque nós nos submetemos à disciplina necessária para receber o insight. Uma questão que eu acho importante. O sucesso de Jesus. Jesus é o cara que mais teve sucesso no mundo ocidental. E não tinha microfone, não tinha internet, não tinha caixa de som, não tinha nada. Era no gogó. O cara começou com 2, 3 pessoas, depois tinha 2.000, 10.000, 30.000. O que esse cara está falando aí? Que está levando esse pessoal todo indo atrás dele. Então ele diz, eu tenho palavras de vida eterna. É muito interessante o que o cara diz. Palavras de vida eterna são palavras extraídas, né, desse mundo interno que está em mim e em você. Não é só Jesus que tinha, não. Todos nós temos isso. O que o cara veio dizer é que dá para a gente, talvez não dá para a gente chegar até lá onde o cara chegou, mas dá para a gente andar naquela direção ali e ficar bem. Dá para a gente. O produto que Jesus vendia, no sentido de entrega, no sentido de você comprar, mas comprar com o seu coração, não é com o seu bolso. Comprar com o seu coração, não é com a sua carteira. Era esse, de dizer, tem um reino de Deus, quer dizer, tem uma matéria, uma substância amorfa aí dentro de você, tem um arquétipo aí que tem tudo. Se acalmem um pouco. Escutem a vocês mesmos. E vocês encontrarão o que vocês estão procurando. Tem que insistir um pouco às vezes. Aí ele conta uma parábola linda. Uma pessoa estava dormindo e alguém bateu lá de madrugada na porta da pessoa. Ela abriu. E era um amigo. Falou, entra aqui, tudo certo, estou morrendo de fome, mas não tenho nada. Assim, eu vou pedir para o vizinho. Era 1h, o cara bateu na porta do vizinho. Insistiu, o vizinho gritou lá de dentro, ele disse assim, eu estou dormindo, né? Me respeite, minha família toda está dormindo, mas o indivíduo estava com pena do amigo que estava com fome, bateu um pouco mais, aí ele levantou, abriu a porta, falou, o que você quer? Eu falei, um pedaço de pão. Ele foi lá dentro, pegou 3 pedaços de pão, um garrafão de vinho, entregou, some daqui e deixa a gente dormir. E Jesus diz que o reino de Deus é parecido com esse cara que bateu a porta. Sensacional esse senso de humor. O reino de Deus é parecido com esse vizinho que, por amor ao amigo, ele insiste, bateu, ele é inconveniente, ele perturba até o cara. O cara não entregou porque queria entregar, entregou para se livrar do cara, mas entregou. Então a gente tem que insistir na vida e ser inconveniente às vezes, batendo na porta de Deus até ele perder a paciência com a gente e dizer assim, vou te entregar. Você é um cara desagradável, mas eu vou te entregar assim mesmo. Uma pergunta interessante, né? Você está trazendo uma reflexão sobre toda a nossa estruturação mental judaico-cristã, né? Do nosso mundo ocidental. E isso gera um impacto gigantesco, né? Dentro daquilo que a gente faz
né, no nosso dia a dia, né, na nossa sociedade. Muito do que você falou, as pessoas não fazem absolutamente a mínima noção ou não têm consciência disso. Pode ter uma consciência parcial, mas a reflexão sobre isso eu vejo que ainda é muito pouca, né? Pelo menos nos meios que eu conheço ou coaduno. Como é que você consegue traduzir essa evolução e quantas pessoas ainda ficaram presas lá atrás no movimento de primeira, segunda, terceira revoluções industriais? Como é que você vê hoje o senso de estruturação da nossa educação impactando nessa nossa conexão com nós mesmos e na nossa capacidade de entregar ao outro aquilo que a gente deveria fazer através do trabalho? Porque essa lógica que você acabou de despertar ou de trazer, falando sobre ser insistente na hora de conseguir as coisas ou na hora de você conseguir de alguma maneira trazer, a gente tem uma certa... a gente é quebrado com isso na infância, né? A nossa primeira e segunda infância, você passa por um sistema seriado, né? Primeira série, segunda série, terceira série, quarta série. O sistema educacional, de maneira geral, ele é montado e talhado para ele tirar essa criatividade, esse veio de desenvolvimento, criar uma figura de autoridade irrestrita, que é o professor, com o complexo de gabarito, que também é criado dentro desse processo. Nas novas gerações, eu vejo um afastamento das religiões, independente de qualquer que seja, independente da crença ou da ciência por trás da crença, no sentido de querer se desenvolver, e isso acaba trazendo um mundo onde as pessoas são basicamente perdidas naquilo que fazem. Como é que você vê o impacto desse sistema educacional nesse impacto sobre o ponto de vista do que você trouxe das nossas crenças judaico-cristãs que formam basicamente a sociedade brasileira? Sim. Eu acho que cada vez mais as religiões, as escolas e até mesmo a educação no seio da família tem tido importância na vida dos nossos filhos. E é claro que isso gera uma atenção sobre o resultado que tudo isso provoca. No que concerne à questão da religião, eu penso que essa religião, tal como nós conhecemos, está com todas elas, com os dias contados. E essa tecnologia que nós nos desenvolvemos e que todos os jovens do mundo inteiro têm acesso e são educados através dessa experiência com o iPhone, o tablet, o computador. É uma faca de dois gumes, mas naquele gume que representa a criatividade, está levando cada vez mais as pessoas a perceberem, né, a grandeza da vida humana, das possibilidades que estão disponíveis para qualquer pessoa que tenha disciplina e queira alcançar seus objetivos. Então eu penso que a religião deixará de ser essa religião que nós conhecemos. Ela será uma religião cósmica, porque eu, você, o bilionário ou o menino pobre da África vai poder conectar à internet e ver, por exemplo, a estação orbital internacional e ver a Terra de fora e saber que ele mora ali. Essa experiência que encantou Armstrong, lá quando pousou pela primeira vez na Lua e viu a Terra, né, continua sendo uma cena disponível na internet, ao vivo, para qualquer um, mas não é tão acessado assim como, por exemplo, seria acessado o Instagram de um famoso. Mas será? Os famosos deixarão de ser famosos no futuro. E o que fará a fama, os objetos de nosso interesse, serão exatamente o lugar que nós ocupamos no universo. E o equilíbrio perfeito de tudo isso que fez a gente existir. No momento em que a gente viver neste lugar aí, do eu existo, e existo porque houve uma intenção, quando isso consolidar
no coletivo, não haverá nenhum motivo mais para se ir até um templo sagrado, porque todo lugar será um templo sagrado. Então, acho que a gente está num momento de transição, uma transição melhor, né, do que foi, por exemplo, a educação que os nossos pais receberam, que transmitiram para a gente. Eram tudo que eles podiam entregar. Entregaram o que puderam. Hoje, nós não temos, nossa opinião não tem tanta importância. A noção de pecado praticamente desapareceu. Isso pode ser tão perigoso quanto um mundo onde tudo era pecado. Pode ser. Pode ser. Mas nós temos que ter em mente sempre a noção da escada e dos degraus. A escada de Jacó, ligando o céu e a terra. É degrau por degrau. Então tem muito futuro pela frente. Mas se eu pudesse, de forma arbitrária, à luz da clínica psicológica, do consultório, dizer se o mundo onde o pecado ele é mais relativo do que foi no meu, por exemplo, é melhor ou pior do que o mundo no qual eu vivi, é muito melhor. Eu sou de uma época em que tudo era pecado. Eu tinha que enumerar meus pecados para dizer para o padre, às vezes esquecia um. E aquilo me torturava, porque eu tinha que me lembrar. Aquilo não era bom. Verdadeiramente aquilo não era bom. Então, a religião que fez a cabeça das pessoas, a gente ainda vê isso em religiões mais fechadas, aguerridas, né? Está deixando de ter esse poder. A escola também. É uma luta enorme para desligar o celular na hora da aula. É uma briga do professor com os alunos. E agora tem que deixar o celular aqui. Né? E, no entanto, surge uma pergunta que a professora vai lá e consulta no Google para responder, porque ela não sabe como responder, mas tem ali alguém que pode responder. Né? Eu acho que falta sabedoria para os adultos, de algum modo, né, para usarem o impressionante avanço da tecnologia, né, usarem de uma maneira verdadeiramente positiva e construtiva. Esse mundo, né, que você está trazendo é um mundo... Eu sou a última geração que viveu o mundo analógico indo para o mundo digital. Né? Depois do... brinco que o pessoal depois de 40 não tem, quer dizer, antes de 40, né? O pessoal lá dos seus 30 anos não viu o que era um Pense Bem, não sabia nem o que era um jogo de videogame com um taquinho, né? Como é que você enxerga para essa nova geração que está chegando no mercado de trabalho, dentro dessa evolução que você está falando, mundo do pecado, do não pecado, e eu não vou entrar aqui no mérito religioso disso, não do renegare, mas do conceito especificamente. A gente tem um mundo hoje que tudo está a 2 cliques de distância, né? E a gente tem um mundo hoje basicamente inundado do hedonismo, né? Uma prática hedônica quase que seja na inveja negativa, ou seja, que não geram trabalho especificamente por conta disso, seja na pornografia, seja nos jogos, sejam em diversas ações que a gente vê hoje isso inundando a nossa realidade. Qual é o impacto disso no mercado de trabalho e como é que você tem lidado com isso? O que tem chegado para você dentro do consultório para lidar com isso dentro de todo esse arcabouço que você trouxe judaico-cristão que a gente tem na nossa cultura? Como é que você tem visto, tem lidado, como é que você vê isso e qual é o futuro disso? As pessoas, em geral, têm uma relação ambígua com todo o conteúdo disponível nesse universo chamado internet. Tudo hoje está distante verdadeiramente a um clique, né, do seu dedo. Então, a gente poderia dizer que as tentações são muito maiores do que eram antes. Né? Eu sou do tempo que eu dava 5 voltas em torno de uma banca de revista para comprar uma ele e ela. Porque eu tinha vergonha. E porque o jornaleiro ia me olhar e dizer assim,
Não, mas você não é de maior. E eu não vou vender para você. Que maravilha, essa nobreza do jornaleiro, né? Eu acho que hoje nem existe mais essas revistas, não sei, estou totalmente por fora dessas histórias, até porque tem ali um clique, né? Como você trouxe a indústria da pornografia, por exemplo, é um clique, né? Então, um garoto pode acessar, se os pais não tiverem cuidado, um site que não deveria acessar. E aí, verdadeiramente, requer atenção. De qualquer modo, eu acho que a gente está num mundo em que nós temos que encarar, né, as nossas perversões, o nosso lado sombrio. Então, se todo o tempo nós falamos aqui de uma energia de criatividade, nós podemos também abordar a energia da destrutividade. E nós vamos ter que honrar a nossa realidade. E nós somos compostos não só de luz, mas de luz e sombra. E a mistura dessas duas possibilidades que nos traz verdadeiramente o equilíbrio. Eu acho que está ali na tela tudo que está aqui dentro. Genial. Não tem nada ali na tela, né, que não esteja aqui dentro antes de mim. A nossa curiosidade sobre os nossos corpos, essa coisa impressionante que faz com que a gente, olhando para a beleza de alguém, né, desperte na gente um desejo de querer conhecer aquela pessoa através, né, de um ato sexual. Né? Eu acho que nós vamos descobrir ainda muitas coisas sobre a sacralidade daquilo que nos parece profano nesse momento de nossa vida. Ainda achamos profano. E eu acho que a tendência do mundo será essa. Eu verdadeiramente não saberia dizer se seria o ideal que nós pudéssemos elaborar um nível de sombra tão denso, né, na nossa consciência, porque eu não consigo fazer esse exercício de sair do meu próprio tempo, né, para imaginar um mundo que poderia ser melhor do que o meu tempo. O meu tempo é ótimo. Eu amo o meu tempo. Eu gosto de viver aqui, nesse lugar, com a minha mente e com as contradições naturais da minha mente. Eu gosto. Quando eu observo de forma individual um processo de individuação, onde, por exemplo, a sexualidade é um dado de elaboração profunda, o que eu percebo é que o indivíduo migra na direção de uma espiritualidade que contém um erotismo, mas não é um erotismo mais que se realiza no nível palpável do encontro sexual. E eu não tenho opinião sobre isso. Não sei dizer se isso é bom ou não. No máximo, eu pergunto para a pessoa se é bom para ela. E se for bom para ela, tá bom. Então, acho que nós vamos avançar muito no que concerne essa questão, né, da internet, dos conteúdos que nós colocamos lá. Na medida em que nós fomos elaborando as coisas dentro da gente, páginas inteiras que não fazem nenhum sentido, que verdadeiramente representam perversões maldosas, cruéis, malignas, tenderão a desaparecer, porque elas só estão ali porque tem alguém que quer ver. Então, se nós elaboramos aspectos da nossa alma ligados, né, à malignidade das perversões, do desejo, do poder, da psicopatia, das doenças graves da alma, que não se solidariza com ninguém, não tem compaixão de nada e de ninguém, que faz com que o indivíduo olhe para o outro como uma coisa a ser explorada, descartada, eventualmente até de modo letal, né? Sequestro de crianças, por exemplo, a gente está vendo aí muitas pessoas envolvidas, pessoas de sucesso que a gente até admirava, envolvidas nesses processos, né? Aí eu acho que a gente consegue ver também a extensão da barbárie dentro de nossa mente. E temos que encarar isso com coragem, né? Não com
ingenuidade e nem nos achando melhores do que os outros, porque de fato não somos, né? Mas temos a força de renunciar a essa barbárie, porque a força de vida é maior do que a força de morte dentro de nós. E na medida que a gente vitaliza essa força de vida, faz desaparecer do mundo esses aspectos destrutivos, e são destrutivos porque não produzem nada de bom, que estão ali dentro da internet também. Acho que é isso. Nós temos uma responsabilidade enorme sobre o mundo que estamos construindo, mas essa responsabilidade ela tem que partir dessa experiência interna, da autorresponsabilidade, do que eu faço comigo. O que eu faço comigo, eu faço com o mundo. Como é que você enxerga hoje essa autorresponsabilidade? Existe uma lógica, né, uma dualidade. É muito interessante o que você está trazendo, porque a gente tem vivido um mundo, né, um mundo de Poliana, né, um mundo do politicamente correto que, particularmente, ele tem um dano, na minha concepção, gigantesco, porque a gente acaba não vendo a vida como ela é. Né? A gente quer olhar só o lado positivo da força, né, só o lado bom da força, e você acaba não olhando o lado negro da força, né, como diz, né, o Dark Side, né, do Star Wars. Como é que você olha, sobre o ponto de vista prático, esse mundo poliana que tem buscado se criar e o quanto isso prejudica no nosso desenvolvimento de encarar a realidade, como ela se põe para a gente e qual o impacto disso prático na produção, no trabalho, no dia a dia, no desenvolvimento da sociedade, que é uma dualidade muito poderosa, essa do busca do movimento, né? Polianas de plantão, e a entrega da realidade como ela é, ou seja, Nelson Rodrigues versus Poliana. Como é que funciona essa dualidade para aqueles que estão nos ouvindo, que querem se desenvolver? Como é que eles lidam com isso no ambiente de trabalho? Sejam eles mesmos, ou sejam com seus colegas de trabalho, clientes, enfim, chefes. Como é que você vê essas gerações? Eu acho que o mundo poliana mostra claramente para a gente como é difícil pensar. Como é difícil pensar. Porque o mundo poliana tem faz uma tentativa de querer trazer o politicamente correto, né, diante de um mundo que não tem funcionado corretamente, por assim dizer, e segundo essa visão. Mas como esse mundo de Nárnia, né, ele não quer pensar, porque pensar significa olhar para si próprio, para dentro de si. E isso é uma experiência verdadeiramente dolorosa e difícil. Mas sem essa experiência eu não posso ofertar ao mundo algo real. É por isso que é poliana, é Nárnia, não é real. E por isso não se sustenta. E por isso é colocado e ofertado ao mundo cheio de ódio, cheio de raiva. A pessoa sente raiva do outro, sente ódio do outro, quer punir o outro. Porque a pessoa não consegue lidar com a realidade e a partir daquela realidade, que é uma realidade censurável, sem dúvida, ela não consegue encontrar uma saída realística, porque para isso teria que entrar nos fundamentos daquela realidade, olhar cada peça que constrói, né, aquele pensamento discriminador, por exemplo, e eventualmente descobrir que alguma coisa daquilo tem dentro de si mesmo. Não quer isso. Quer uma cartilha cheia de ódio, associada ao poder, se tiver poder, melhor ainda, que oprimir, né, aquilo que não parece politicamente correto. Então, para mim, esse mundo não serve. Para mim, serve o mundo daqueles que estão dispostos a se deixar mergulhar nessa substância autointeligente e amorfa, né, onde reside todos os pensamentos, e eu me entrego, né, de bom grado a essa oferta de humildemente ser aquele que recebe esses pensamentos. Em que momento você vê que a autorresponsabilidade, ou em que movimento ela aparece, se é que ela aparece, né, como um fator, eu diria até uma competência do indivíduo, para ela buscar esse movimento de amplificação de consciência, seja através de terapia ou seja através de estudos de autodesenvolvimento?
Eu vou trazer um caso clínico interessante, né? É uma pessoa que é muito zangada com a vida, né? E criou muitos problemas. Muitos problemas por onde passou, né? Algumas situações beiravam ali uma transgressão com consequências judiciais, né? E a pessoa protestava de uma maneira muito severa ali no consultório. E, às vezes, quando eu ia embora, eu mesmo me perguntava, né, se aquele caminho que eu estava entregando, se era verdadeiramente um bom caminho, né, no sentido de ajudar a pessoa. Se eu saía pior do que entrava, né? Até que um dia essa pessoa chegou para mim e falou assim: JR, você é me xingou, e disse assim, mas eu vou fazer aquilo que você havia me dito. Uma pessoa que tem boas condições financeiras. E eu tinha orientado essa pessoa a comprar 100 caixas de bombom, Garoto, Nestlé, sei lá, a internet. E essa pessoa trabalhava num lugar que tinha bastante gente e que colocasse dentro do carro aquelas 2 caixas, né? E quando chegasse no trabalho, saísse distribuindo para as pessoas com as quais ela trabalhava. Pessoas, inclusive, com as quais ele brigou solenemente, né? Aliás, acho que tinha umas 5 ou 6 só que não tinha sido ainda objeto da fúria daquela pessoa. E eu dizia isso para ele, porque eu disse, você precisa assumir a responsabilidade pelos atos bons que você pode praticar na sua vida. Se você não fizer esses atos bons e se responsabilizar por esses atos, você nunca vai sair de dentro desse mundo cruel, né, que exige de todos perfeição, menos de você. Todo mundo é exigido, menos você, porque você representa a perfeição absoluta. Então, as pessoas vão olhar para você, vão se admirar e vão dizer o que está acontecendo com ele, exatamente isso, o que está acontecendo com ele. Você pode dizer, eu quero me transformar numa pessoa boa. É isso que está acontecendo comigo. Eu decidi, eu quero, eu tenho a intenção, tal como Deus teve a intenção, decidiu, desejou, quis, fez acontecer, agiu, trabalhou. É por isso que a interpretação tem ação. É por isso que a oração tem que ter ação. É por isso que é coração. Porque tem que fazer acontecer o que você sente aí no seu coração. Não é só interpretar ação passiva. É interpretação, ação. Então, compre sim, distribua sim. E daqui para frente, se alguém perguntar o que está acontecendo, você está bem? Eu disse, agora estou. Antes eu achava que eu estava, mas eu estava mal. Quando eu achava que eu estava bem, eu estava mal. E agora que eu estou achando também um pouco estranho isso aqui, mas eu estou achando que eu estou bem. Aliás, o meu analista acha, inclusive, que eu estou bem. Porque eu estou fazendo isso aqui. Sem muita convicção, mas estou fazendo. Assim mesmo. Temos que fazer mesmo sem muita convicção. Devemos fazer o que temos que fazer. O mundo é de quem faz, de quem pensa e realiza o pensamento através do fazer. Quem não trabalha não merece nem um prato de comida, dizia o apóstolo Paulo. Porque o trabalho é o contínuo da criação de Deus. Somos nós que somos esses trabalhadores que realizamos essa grande mente cósmica. Então, essa pessoa fez isso e, depois de um tempo, começou a perceber o quanto as pessoas pareciam ter esquecido todas as grosserias e agora tratavam ele bem, porque ele mesmo era uma pessoa rancorosa e não esquecia, e não deixava passar nada. E era tudo lembrado minuciosamente, congelado com o nome da pessoa, a mágoa, o ferimento, tudo organizadinho dentro do congelador dos ressentimentos. Olha que coisa pesada.
Vinde vocês todos a mim, vocês que estão angustiados, que estão deprimidos, que estão ansiosos demais, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave, diz o Rabi. Qual é a técnica? Ele diz, olha, eu tenho uma técnica para ajudar vocês. Deixa passar, deixa para lá. Ao invés de ficar olhando para trás, olha para frente. Mas para olhar para frente, você tem que saber o que você quer fazer. O que você quer fazer? Se você não sabe responder essa pergunta, você não tem nada. Você é uma porta aberta para o caos. O que você escolhe fazer na sua vida? Você tem que planejar isso. Você tem que desenhar isso. E é desenhar no papel mesmo. O que você quer? O que eu quero? Qual é meu próximo passo para alcançar aquilo que eu quero alcançar? Feito isso, o que eu posso fazer? Entrego aquilo que eu quero fazer nas mãos da criação. E pergunto, se for para criar, me mostra o caminho, porque eu quero. Então, acho que essa sabedoria... Eu creio que se as empresas descobrissem... Primeiro, é impressionante, realmente a cegueira me chama a atenção um pouco, porque como assim você não descobriu que Jesus é um sucesso? Como assim, meu amigo? Religião grega desapareceu em 100 anos. Quanto São Paulo, Tiago, Lucas ganhavam para pregar o evangelho? Nada. Não ganhavam nada, viviam da caridade das pessoas. Então, o que motivava eles? Certa vez, Paulo estava com os amigos dele de noite, né, descansando, e os amigos estavam assim, a gente viajou para a Ásia Menor, a gente foi em Constantinopla, a gente foi não sei aonde pregar o evangelho, a gente já fez muita coisa nesses 6 meses. Hein? Paulo viu aquilo, levantou e disse assim, arrumem aí o acampamento, porque nós vamos partir, porque até agora nós não fizemos coisa alguma. Vamos trabalhar. Eu acho essa passagem sensacional, porque o cara não fica narcisicamente, né, se debulhando em prazeres, vendo aquilo que ele foi capaz de fazer, se a tarefa ainda não terminou. Se a tarefa terminou, ok. É como celebrar o 1-0 que o Brasil botou no Uruguai em 58, sem contar que ia perder de 3-1. Foi no meio do jogo. Né? Exatamente. O que você vai comemorar antes do jogo terminar? Agora, quando o jogo termina, o apóstolo Paulo diz o quê? Coisa linda. Né? O cara era um empresário. Combati o bom combate. 3 coisas fundamentais. Combati o bom combate. Alcancei o objetivo. Mantive a fé. Isso aí dá um livro. Qual foi o caso mais de transformação, o caso mais emblemático que você teve até hoje? Pegar um profissional, seja um empresário, seja um executivo, na escuridão, e essa pessoa, através não só da terapia, mas da autodescoberta, dessa autorresponsabilidade, ela promoveu uma mudança que gerou um impacto no seu meio. Qual foi o caso mais emblemático que você já teve até hoje, ligado a esse desenvolvimento profissional e essa estrutura profissional, devolvendo ao todo, devolvendo ao self aquilo que ela recebeu como dom? É uma pergunta excelente e imediatamente já lembrei de um caso clínico que tratei talvez há uns 4, 5 anos atrás ou um pouco mais, em que eu fui chamado para atender uma pessoa numa clínica psiquiátrica que estava internado, um homem. No começo eu imaginei que pudesse ser um psicótico do tipo esquizofrênico, cujo prognóstico não pode ser muito otimista em geral, né? Mas se pode conseguir um bom trabalho, fazer um bom trabalho, né?
E quando eu cheguei lá, verdadeiramente, a pessoa estava em delírio e em 6 meses essa pessoa saiu da internação, né? Voltou para a casa da esposa, né? E eu a atendia 4 vezes por semana. Foi a condição que inclusive, eu coloquei para aceitar o caso. E essa pessoa hoje tem uma visibilidade muito importante no cenário do Rio de Janeiro. E é uma pessoa que eu quero muito bem e que também experimenta uma gratidão sempre lembrada nos períodos como Natal, Ano Novo, né? De que houve uma intervenção divina na vida dessa pessoa através do meu aparecimento. Mas não foi o meu aparecimento, não. Foi a intervenção divina. Não fui eu. Foi a intervenção do Self através da minha vida. Isso me levou a refletir muito sobre a loucura, as psicoses, e eu cheguei a uma conclusão que cada vez mais me parece fechada, do tipo, eu não acredito em loucura. Eu verdadeiramente não acredito em loucura. Ninguém nasce louco. Eu acho que a loucura, ela é a explosão de toda a criatividade que existe dentro de todos nós e que, por um motivo qualquer, não teve ali um ego que suportasse a entrega de tanta criatividade, de tanta vida. Então, acho que quando há dedicação, paciência, muita dedicação, eu acho que os diagnósticos psiquiátricos podem ser relativos e revisados e compreendidos a partir de um outro lugar. A loucura, então, é só um período em que você ainda não realizou o que a vida quer que você realize. Não é sem motivo que na psicose, em geral, você encontre quadros de grandiosidades, de exibicionismos grandiosos, porque não, a pessoa atribuiu essa grandiosidade a si própria, por isso ficou louca. Mas se a pessoa conseguisse se afastar um pouco e perceber que a grandiosidade é algo nela e que ela precisa só realizar aquela grandiosidade através de um trabalho, então ela se tornaria, ao invés de louco, um místico, um homem verdadeiramente espiritual. O louco e o homem espiritual é constituído da mesma experiência. Da mesma experiência. Trazendo isso para o nosso ponto, né? A gente está chegando aqui já ao final do nosso bate-papo. Quais são os pontos que você daria para os profissionais que estão nos ouvindo, para eles observarem, para que eles possam buscar se desenvolver, seja através, né, do desenvolvimento através de terapia, ou seja, buscar formas de autodesenvolvimento? Quais são os sinais que você observa frequentemente naqueles que você atende para que as pessoas possam buscar essa evolução? Excelente pergunta final. Né? De uma maneira bem humorada, então, eu vou dizer. Se você é alguém que está
angustiado ou angustiada, o presente já está sobre a mesa. Já está sobre a mesa. Então eu diria, faça terapia. Porque todos nós precisamos de terapia. Eu, como terapeuta, faço terapia. Todos nós precisamos de um outro que nos veja de fora. Porque é muito difícil olhar imediatamente. Agora, se você está incomodado ou incomodada, se você está ali insone, se você está ali angustiado ou angustiada, compreenda, pelo amor de Deus, que são presentes que você está recebendo do universo para você transformar essa matéria bruta, essa matéria-prima em realizações. Não jogue fora essa oportunidade, porque você estará jogando fora as peças desmontadas que, uma vez montadas, entregaria para você justamente aquilo que você jamais imaginou que aquelas peças poderiam entregar. Tenhamos muito cuidado com aquilo que a gente diz que não serve dentro da gente. Muito cuidado. Porque não raramente é exatamente isso que a gente diz que não tem valor, é que é o valor que vai transformar a nossa vida. Então, silêncio é importante. Solidão é importante. Disciplina é importante. Oração é importante. Ajoelhe. 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 Peça ao self. Bata na porta do self. Perturbe o self. Porque ainda nessa parábola, Jesus diz assim: se um filho de vocês pedir alguma coisa para comer, vocês dariam uma comida envenenada para eles? Sim. Claro que não. E ele diz assim: se vocês que não são tão bons assim dariam uma boa comida para o filho de vocês, imagina nosso Pai Celeste, o que Ele não nos daria se nós pedíssemos a Ele. Imagina. Peça a seu Pai Celeste. Não é da escuridão que a gente tem medo, é da nossa luz, né? Exatamente. JR, muito obrigado pela participação. Fecho aqui um capítulo do programa Gestão de Verdade, onde a gente teve a oportunidade de ouvir, aprender sobre o desenvolvimento humano e trazendo aqui um que mais importante que existe, que é a palavra do universo, seja self, independente da sua religião, mas uma perspectiva diferente para que você possa refletir. JR, meu muito obrigado por toda a sabedoria que você trouxe para a gente. Muito obrigado pelo convite. Foi um prazer estar aqui conversando com você. Obrigado, JR. Falou.